Vou tentar. Muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a minha felicidade de estar com vocês hoje. Sinceramente, eu acompanho o trabalho da casa já faz um tempinho pelas redes sociais e olha, vocês estão de parabéns. Aqui é bem claro que a base da doutrina espírita, assim como outras diversas casas, mas aqui muito, que é a caridade, está sendo executada. Fiquei muito feliz de estar aqui, de verdade. E mais feliz ainda do acolhimento que eu recebi nessa casa e também de saber que são só 3 horas e meia de palestra. Só 3 horas e meia. Ninguém sentiu mal com isso, né? Eu sinto a vibração, tá? Eu senti a vibração. Meus caros, muito prazer de verdade. E eu gostaria hoje de dividir a noite com vocês. E eu vou me segurar aqui, tá? Eu falei pro Ricardo que eu vou me segurar aqui, que eu sou aquele que anda bastante. Exatamente. Eu vou falar para vocês de um tema que é muito importante para todos nós, eu tenho certeza disso, porque se não fosse isso, nenhum de nós teria saído numa sexta-feira de casa para ir numa casa espírita com o nosso tempo para fazer o que quiser. Estou mentindo? O que nós precisamos para estar aqui hoje, de alma, de coração? A nossa fé. A fé move montanhas. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, de uma forma breve, mas eu quero combinar uma coisinha com vocês. A minha obrigação aqui hoje é tentar passar para vocês da forma mais clara e mais gostosa possível o que eu sei e o que eu sinto sobre a fé. E a de vocês é lembrar que vocês têm muita fé. Só que muitas vezes nós fazemos o que com ela? Nós esquecemos dela. Nos desafios, nos medos e nos problemas. E para que nós comecemos a falar sobre fé, existe um nome que jamais pode ser deixado de lado, que é Jesus. Tem gente que soprou antes de eu falar G, hein? Gostei. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. E não existiria forma mais bonita de falar sobre fé do que entendermos algumas passagens de Jesus sobre a terra. E existe um momento que eu vou simplificar muito para vocês, tá? A minha intenção aqui é que nós falemos a mesma língua e deixemos tudo mais simples, até para mim. Jesus estava caminhando após descer o monte e um pai trouxe seu filho e colocou aos pés de Jesus. Naquele momento, esse pai falou: professor, este meu filho sofre, ele precisa ser curado, ele tem uma doença, ele se debate. Naquele momento, vários apóstolos vieram junto. Jesus olhou a cena, viu aquele filho no chão e falou: deixe, traga-me, eu o curarei. Jesus, atuando diretamente, o curou. O pai, feliz, agradeceu e os dois saíram, pai e filho. Momentos depois, Jesus caminhava e seus discípulos, alguns deles, o questionaram: professor, por que nós não conseguimos curar este que precisava de ajuda? O Senhor disse que nós éramos capazes. E Jesus, olhando aquela situação, aquele momento todo, ele foi direto em falar: por causa da vossa incredulidade. Porque se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para a montanha: saia daqui para lá, e ela assim o faria. Sendo muito simples na nossa análise sobre essa passagem, o que Jesus quis dizer com a fé de um grão de mostarda? Ele quis dizer que não é bastante nós falarmos que nós acreditamos. É necessário que nós verdadeiramente acreditemos. E pergunto para vocês, no nosso dia a dia, no que nós passamos, na nossa vida, é fácil ter uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda? Fala a verdade para o Mário. Não é nem para nós, trabalhadores, não é? Não tem momentos em que nós mesmos colocamos em julgamento o que nós somos, o que nós sentimos ou o que nós fazemos.
Mas lá no fundo, aquela centelhinha de luz, que é a fé que nos mantém ativos, fala mais alto. É neste momento que nós lembramos da fé. O que Jesus quis dizer então, quando ele fala sobre essa montanha que nós transportaríamos daqui para lá? Vamos trazer para o nosso dia a dia. O que são essas montanhas? São as dificuldades, não são? São os problemas, são os momentos de desespero, de dor. E eles não vão sumir. Nós não vamos sair daqui do trabalho hoje, chegarmos em casa e sermos todos anjinhos querubins. Não. Somos seres em aprendizado, em evolução. A doutrina não fala em momento nenhum que você precisa ser perfeito. Ela fala que aquele que já entendeu os seus erros está no caminho. Então nós vamos ter dificuldade. É normal. Alguém já viu uma escola sem prova? Se não tivesse prova em nossas escolas, como seria a nossa vida? Ia estar todo mundo na praia tomando coco, né? Tenho certeza disso. Então, essas montanhas são as dificuldades. Ele quer dizer que, se nós acreditarmos minimamente, nós vamos transpassar essas montanhas. Sempre que for de nosso mérito. Percebam, não basta eu ter o merecimento, eu preciso crer. E hoje eu vou trazer para vocês algumas experiências que eu tive na minha vida, assim como eu tenho certeza que vocês também tiveram, que me fez acreditar em tudo isso. Ah, o mar é perfeito. Não, longe disso. Muito longe disso. Os trabalhadores sabem que nós devemos bem mais, né? Temos que ler, reler, fazer essa palestra em diversos locais, porque nós temos que saber mais. Mas existem situações que nos colocam neste local, de lembrar a nossa fé, para que nós tenhamos a capacidade de expulsar as montanhas, tirar da nossa frente e conseguir conduzi-la da melhor forma possível. E vamos lá. É fácil ter fé? Não. Vou mostrar para vocês que nós, no menor dos problemas, nós jogamos nossa fé fora. Quer apostar? Vamos lá. Quem ficou doente nos últimos dias? Gripe, alergia, espirro, tosse. Fala a verdade, ninguém ficou doente. Mas, último mês, esse ano, Deus abençoe. Eu ia falar, rapaz do céu, Votuporanga tem uma farmácia boa aqui, né? É normal. Vamos lá. Quantas vezes nós já passamos por uma gripe ou por uma alergia na nossa vida? Uma centena de vezes, não é? Primeira gripe que aparece no ano, o que a gente faz? Ah, eu não vou aguentar. Eu vou morrer. Essa me pegou de jeito, não é? Ah, eu não aguento essa. E homens? Vamos falar um pouquinho, homens. Vamos fingir que não tem nenhuma mulher aqui, tá? Mas a gente não dá conta, né? Ah, amor, quando tem esposa, né? Ô mãe, né? Faz um chazinho para mim. Não tô bem, não é? Por que eu tô falando isso? Porque o menor dos problemas que a gente já passou diversas vezes, nós baixamos a nossa guarda. E quando nós baixamos a nossa guarda, nós perdemos a fé não só em Deus, não só em Jesus, que já é muito, né? E nem no plano espiritual. Nós perdemos a fé em nós. Como vamos conquistar uma fé divina se nós estamos deixando de lado até a fé em nós, ou naqueles que estão ao nosso lado? Nós temos que analisar isso. Mas nós já falamos mais de uma vez que não é fácil ter fé, correto? Sabe por quê? Um dos fatores? Tenho certeza que aqui tem desenvolvimento mediúnico e aqui tem estudo. Perfeito. Lá na nossa casa também. Qual é a maior reclamação dos alunos na hora de se concentrar e ter a fé necessária para se conectar com o plano espiritual? A dificuldade de concentração, não é? Como que é o nosso dia a dia? Gente, nós estamos assistindo a televisão, né? Assistindo o Datenão, não tem mais, né? Está assistindo o Datenão com o celular na mão, mandando mensagem e, se não tomar cuidado, conversando com o vizinho. Essa é a nossa velocidade de pensamento. Como que a gente consegue colocar a fé dentro dela? Está tudo muito rápido. E eu quero provar para vocês, vou tentar pelo menos, que nós não temos mais controle em nossos pensamentos. Vamos fazer uma aposta? Posso pedir uma gentileza a vocês? Fechem os olhos por um instantezinho. Podem fechar, eu não vou roubar a carteira de ninguém nem celular. Fechem os olhos, isso. Eu quero que vocês, relaxados na cadeira,
Não pensem em nada. Por alguns instantes. Não pensem em nada. Pronto, vamos abrir os olhos. Legal. Vê se não roubou o celular nada, tá? Fizeram certinho, não fizeram? Quem conseguiu não pensar em nada? Levanta a mão. Alguém ficou pensando, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada? Estou mentindo? Será que nós não pensamos em nada? Estão percebendo, gente, como nós não temos mais controle no nosso pensamento? Nós precisamos ficar condicionando ele o tempo inteiro a algo que deveria ser normal. O não pensar em nada é tentar direcionar o seu pensamento a algo bom, a algo que nos acalme. Quando nós falamos não pensar em nada, numa leitura mais do nosso dia a dia, porque realmente o cérebro ele não consegue se limpar completamente. Normalmente nós vamos pensar em um cenário escuro, ou um local como um quarto apagado, ou algo assim. Ou ficar no não vou pensar em nada. Mas, e isso acontece muito, tá? Em toda casa que eu pergunto, todo mundo fica assim. Mas o nosso pensamento deveria ser mais leve. Mas como as coisas estão muito aceleradas, como que está o nosso pensamento? Acelerado. Então, é por isso que nós temos vários desafios para ter fé. E hoje, nas nossas 2 horas e 30 minutos que ainda temos de palestra, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. E como que eu faço para ter fé? A primeira coisa é acreditar. Não falei que nós precisamos acreditar mais em nós? Como que eu acredito em Deus? Como que eu acredito em Jesus? Nos irmãos de luz, até mesmo nos irmãos que necessitam de ajuda, que vão passar por nós? Se eu não acredito em mim, se eu não tenho a fé robusta para me dar lucidez na crença, para me fazer acreditar de verdade. Muitas vezes os alunos me questionam sobre qual é a melhor forma de se conectar com Deus, de se conectar com Jesus. Eles me perguntam, é a oração? Eu não sou ninguém para falar isso. Mas o que penso? É a oração no sentido de atitude. Não são as palavras. Uma vez eu falei até para um, falei assim, olha, porque ele veio me falar assim, eu precisava fazer uma oração tão linda para Deus. Eu falei assim, mas pera lá, você acha que Deus te vê orando e fala assim, não gostei do que ele falou, não. Não passou no meu crivo de palavras lindas, não vou te abençoar. Não é assim. Não são as palavras. É acreditar e agir. Atitude. A fé é isso. É eu acredito e eu coloco em ação. Por isso que a doutrina fala que fora da caridade não existe nada mais que necessite de mais fé do que caridade. Se eu não acredito no que eu estou fazendo, que eu estou plantando, que eu vou colher as bênçãos em um irmão, qual é o meu papel na caridade? Eu não consigo fazer. Por isso que a fé é tão necessária, por isso que a fé robusta dá perseverança. Ela faz a gente ir para frente. Ela faz a gente evoluir. Ninguém evolui sem fé. Mas para que eu consiga evoluir, evidentemente, nós vamos falar de um tema que a doutrina espírita adora e eu também, e que é super complicado: transformação ou reforma íntima. Não acabei de falar que o nosso pensamento está assim, girando, rodando, com um monte de coisa acontecendo? Como que eu modifico isso? Para que eu tenha uma fé robusta, para que eu acredite e para que eu comece a agir. Né? Acabei de conversar com o pessoal daqui, eles falando que eles começam muitas vezes 5 horas da manhã a fazer o trabalho de caridade e tal. Como que eu começo a fazer isso e encaixar na minha vida? Eu preciso me transformar. É aquela velha história de eu só consigo ajudar se eu estiver bem. E para eu estar bem, eu preciso parar de buscar, através de uma cura que vem de dentro para fora. Posso contar um segredo para eles? Trabalhadores? Posso? Trabalhadores,
Vamos lá. Sabe qual é a melhor forma de vocês, de todos nós, conseguirmos aquilo que nós buscamos dentro de uma casa espírita? Na hora que nós paramos de nos preocupar conosco e começamos a nos preocupar com os outros. Porque naquele momento nós esquecemos dos nossos problemas. E nós não temos mais tempo para eles. E eu costumo brincar que os nossos problemas, quando nós não temos tempo para eles, eles desistem da gente. Nós, sabe qual é a melhor oração que nós podemos fazer? Para os outros. Essa funciona. Tem muita gente que fala assim para mim: Mário, eu peço para ter paciência. E aí vem um monte de problema. Perfeito. Você pediu para Deus para ter paciência. Como que eu tenho paciência? Tendo problema. Você pediu para ter problema. Porque eu só exercito a paciência se eu tiver problema. Estão percebendo que a fé são pequenos grãozinhos que nós vamos plantando e colhendo e nos transformando de dentro para fora? E tudo isso é muito simples e muito fácil? Não. Mas é necessário. Pois, quando nós temos um pouquinho de fé, no momento em que nós tivermos a primeira dificuldade na nossa frente, não quer dizer que nós não vamos nos julgar ou julgar os planos de Deus, porque é normal. Infelizmente, nós fazemos isso. Nós normalmente falamos, por que eu? Quando eu pergunto por que eu estou perguntando por que não o outro. Isso é terrível, né? No ponto de vista de nós, seres encarnados, em aprendizados comportamentalmente. Mas é essa transformação que vem de dentro para fora. Porque se eu acredito, eu me transformo para conseguir me conectar verdadeiramente com aquilo que eu busco. Não acabei de falar que nós, para encontrarmos o que nós buscamos na casa espírita, ou no nosso dia a dia, nós precisamos nos transformar para nos conectarmos. Quem aqui já tomou passe? Tenho certeza que quase todo mundo. Passe todo dia, né? Sensacional. Passe não faz mal a ninguém, tá? Agora, eu sei que nessa casa não acontece. Tenho certeza. Em algumas outras eu já vi isso. Essa eu tenho certeza que não acontece. A gente vai tomar passe, tá? Eu me incluo. A gente vai tomar passe, senta lá, toma o passe, levanta, sai com um amigo, com um amigo e fala assim: nossa, não um passe tão ruim. Não acontece. Eu sei que aqui não acontece, gente. Ai, não senti nada. Na próxima eu vou no outro. Tomar passe com o outro. Eu sei que aqui não acontece. Aí como que está o nosso pensamento na hora de receber o passe? Está pensando no jogo do Corinthians com o Santos. Eu falei Corinthians e Santos, já tem gente que ouve. É ou não é? Como que nós nos conectamos? Como que nós temos a crença transformadora para nos conectar se nós não conseguimos trazer o nosso pensamento para lá, para o passe? Como que nós vamos exercer a fé necessária para a cura? Porque assim, não basta nós, falei desde o começo, né? Não basta nós buscarmos, Jesus disse, tem que ter a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Senão, essa busca é vazia. Mas não porque Deus não quer, o plano espiritual não quer nos ajudar. É porque nós estamos vazios. O nosso pensamento está em, estou ali, solucionará. E não é assim. Nós temos que exercitar para que nos conectemos com o plano espiritual e realizamos. Vamos inverter o jogo agora? Quem trabalha dando passe, aplicação, fazendo qualquer coisa dentro da casa espírita. É possível fazer um trabalho bem feito, verdadeiro, de cura, se nós não tivermos fé? Não vai. Por isso que muitas vezes indica-se a doutrina espírita, se você não estiver bem no dia, dê lugar ao seu irmão trabalhador. Resguarde. Só atue se não houver outra forma. Porque nós precisamos estar conscientemente plenos, dentro do mínimo da capacidade humana, para exercer um trabalho de cura para quem busca. Não existe nada mais lindo do que o trabalho
de cura. E aí as pessoas podem me perguntar: Mário, então o trabalho de cura é só passe, só aplicação, só atendimento fraterno, cirurgia espiritual? Não. Sabe qual foi a vez? Eu tenho um monte de história, gente. Um monte de história. Tudo bem que nós temos 2 horas. Sabe qual foi a vez que eu me senti melhor dentro da casa espírita? Estou um tempinho lá, menos do que muitos trabalhadores aqui, eu tenho certeza. Um dia que uma mãe entrou pela primeira vez na nossa casa e por algum motivo do plano espiritual, eu sentei do lado dela e eu costumo ficar caminhando na nossa casa, conversar com as pessoas, perguntar se está tudo bem. E ela me falou, não sabia quem era ela, mas na conversa ela me falou que o filho havia desencarnado fazia 1 semana. Imagina a responsabilidade. Ali ela buscava o quê? Um contato, um porquê, um entendimento. E naquele momento, o que eu fiz apenas para ela não foi promessas. Ali, através de um pouco da base da doutrina espírita, eu expliquei para ela que nós, espíritas, eu usei a palavra acreditamos, mas nós temos certeza, só que ela não era. Acreditamos que nada se cessa e que não existiria lei divina de Deus se nós vivêssemos uma vida inteira para que no fim tudo se perdesse. Qual a concepção de um Deus perfeito nesse sentido? E conversei um pouco com ela sobre a vida após a existência material. Terminou a noite, ela tomou o passe. É uma mãe que perdeu um filho. Continuou com a dor que ela veio e vai continuar, porque não é um processo fácil. Só uma mãe é capaz de entender o que isso significa. Mas na hora de ir embora ela me falou o seguinte: obrigado. Eu não sabia, mas eu ainda tenho esperança. Eu agradeço. Ela nunca mais voltou na casa espírita, porque ela era de outra religião. Mas eu fiquei feliz em, ao menos, acreditar que eu fiz ela ter um pouquinho de fé. Porque eu acho que não existe nenhum momento na vida de um ser encarnado que nós abalamos mais a nossa fé do que a mãe perdendo um filho. Isso é o trabalho de cura. É ouvir. Se nós escutarmos, nós já estamos exercendo a nossa fé e ativando a fé das outras pessoas. Hoje em dia, ouvir se tornou uma iguaria. Ouvir, infelizmente, se tornou um diferencial. Fé são pequenas atitudes. Esqueçam atitudes incríveis, alegóricas. Como diria Divaldo Franco, o Espiritismo é brando. Mas a base, que é a caridade, é mais leve ainda. E eu vou falar para vocês por que são as pequenas atitudes. Falei que tinha diversas histórias. E essa é uma história minha, que minha mãe, que graças a Deus segue encarnada e bem, me conta. Tenho certeza que vários de vocês ou conhecem ou tiveram pessoas assim, que passaram por um câncer na vida. Eu, com 12 anos de idade, tive um câncer maligno no rim esquerdo. Uma criança descobrindo um câncer é assustador, mas é mais assustador para a família. Naquele momento em que eu passava por aquela situação e tive a cirurgia marcada, eu estava caminhando na rua com a minha mãe, pouquinho antes de ser internado no hospital, e eu encontrei achei o botão da luzinha vermelha, encontrei aquelas imagenzinhas de manjedoura de Jesus Cristo. Já viram? Uma criança que descobriu que tem uma doença com 12 para 13 anos, não entende muito bem o que está acontecendo, a família está sentindo muito aquilo, eu me agarrei à imagem. Porque ela ia me salvar. É Jesus. É uma imagem de Jesus. Eu encontrei na rua, numa sarjeta. Levei comigo para o hospital. Fui para o hospital para fazer a cirurgia de extração do rim, nefrectomia. A imagenzinha de Jesus da manjedoura estava onde? Do lado da minha cama. Fui, fiz a cirurgia, voltei para o quarto e Jesusinho de braços abertos.
A minha crença era que ele me salvou. 2 dias depois, eu já caminhava pelo hospital com a minha mãe e passei por um quarto onde tinha um senhor deitado. Ele estava dormindo. Vendo aquela cena, a família em volta, todos tristes, chorando, o que eu lembrei? Quem me salvou? Jesusinho de plástico, né? Que eu achei da manjedoura. Eu vou levar para ele. Se ele pôde fazer isso por mim, é só entregar para ele. Minha mãe viu a cena, me incentivou, obviamente, né? Eu peguei a imagenzinha, levei e entreguei para a família. A família viu aquela cena, ficou tocada, ele não estava acordado e ficou a imagenzinha com ele lá. Fui embora do hospital, passaram-se meses, estava em casa, tocou, vou entregar minha idade. Trocou a campainha naquela época. Abri a porta, quem estava lá na frente? O Senhor. O que ele tinha na mão? A imagem de Jesus. Ele perguntou no hospital quem que era o menino que a família disse que deu uma imagem de Jesus para ele e foi devolver. Porque a imagem de Jesus salvou ele. E eu pergunto para vocês, meus caros espíritas, foi a imagem que salvou ele? Foi uma pequena atitude que fez ele lembrar e a família dele que eles têm? Ah, Mara, então você é abençoado. Nossa Senhora, cadê esse Jesus que eu vou ganhar dinheiro com ele? Quem disse que a imagem que eu encontrei foi para mim? Será que não foi exatamente para entregar para esse Senhor? Está vendo as questões que nós temos que fazer na nossa vida? E talvez o mérito não é todo nosso. Nós somos ferramentas. Nós precisamos ser mais essas ferramentas do dia a dia. Porque hoje nós estamos deixando essa fé toda de lado. Ela está se perdendo. São as pequenas atitudes que alimentam a nossa fé. E que alimentam a fé de quem está à nossa volta. Fé, ela deve ser plantada, regada e colhida. Fé é acreditar sem dúvidas, mesmo quando eu tenho dúvidas. Fé é a hora que eu me pergunto por quê, mas eu tenho a certeza de que Deus não me abandonou. Isso é ter fé. É saber que são nos passos que nós encontramos o consolo. Ter fé é encontrar o consolo infinito. E o que a doutrina espírita fala? Que ela é consolador prometido. Estão entendendo como a fé é a força motriz do que nós estamos fazendo aqui hoje? Sem ela nada seria possível. Não acabei de falar da perda da mãe. Como ela poderia encontrar qualquer tipo de consolo se não tivesse fé? Não dá. Só assim. E a fé tem que ser sincera e verdadeira. Porque assim eu tenho a energia necessária para a minha alma, para os meus trabalhos e para me conectar mais com o plano espiritual. Assim eu curo o corpo e assim eu curo a alma. O segredo da cura é a fé. Eu costumo dizer que eu só fiquei... Depois eu conto para vocês, se eu voltar aqui, se vocês me chamarem, tá? Eu não vou contar agora, que senão eu não volto. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre os mentores, que eu acho que é um tema que a gente tem que explorar um pouco mais dentro da doutrina espírita, né? Nós falamos pouco sobre os mentores, nós falamos sobre os espíritos de luz, alta hierarquia, espíritos elevados, mas nós não divulgamos tanto uma compreensão talvez um pouquinho mais aprofundada sobre mentores e sobre, no âmbito geral, na minha visão, tá? E sobre os espíritos familiares, que é muito importante, né? Eu tenho uma palestra sobre mentores que eu vou contar uma outra situação, tá vendo? Pra vocês me chamarem, tá? Que eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão dos espíritos familiares e por que eu estou dentro da doutrina espírita. Foi através de um. Eu consegui a cura do meu corpo, da minha alma, para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês por essas 2h30. É isso. Eu amo fazer isso. Eu faço de coração.
porque eu já recebi a graça de, no momento anterior, passar por uma doença que talvez fosse foi dito por alguns médiuns que talvez eu desencarnaria, mas que eu fiquei para estar aqui com vocês. E foi essa fé que, mesmo fraquejando, mesmo vendo a montanha, eu lembrava do Jesusinho de plástico, que era aquela fezinha que estava dentro de mim, né? E eu achava que era uma imagenzinha para encontrar a cura. Para nós agora já irmos para o finalmente, tá? Fé é inspiração divina. Ela desperta em todos nós os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. O que mais a humanidade precisa hoje é se direcionar para o bem. Nós estamos indo totalmente ao contrário. Querem ter uma ideia disso? E eu sei que vocês sentem isso. Principalmente os jovens, tá? Jovens, se nós falarmos, por exemplo, numa mesa de amigos, sobre qualquer tema, será aceito. Mas às vezes, se nós falarmos, vamos falar um pouquinho sobre Deus, o pessoal vai dizer assim, Deus? Por quê? Olha a situação que nós chegamos. Então, o fato de nós estarmos aqui, reunidos, nessa casa de oração abençoada, que faz um trabalho maravilhoso, já demonstra que a nossa fé está agindo em nós. Não falei no começo que não estaremos aqui se não fosse ela? Fé é ser um milagre. Nós precisamos ser o milagre dos outros. Começa em casa, vai para o trabalho, vai para a doutrina espírita. Será todo dia? Não, não será todo dia. Mas nós precisamos lembrar. Quem aqui tem aquele amigo do trabalho que a gente chega segunda-feira, 8 horas da manhã, fala bom dia, a pessoa olha para você e fala bom dia por quê? Alguém tem? Alguém é essa pessoa? Não? É o momento em que nós estamos colocando a nossa fé contra a falta de fé da outra pessoa e tentando equilibrar. Dá impacto mesmo. Dá choque. É normal. E às vezes nós, principalmente os médiuns, fazemos o quê? Sente aquele peso, né? Mas nos reerguemos. Porque precisamos ser assim. E vocês que estão dentro de uma casa espírita, acreditem, vocês são exemplos de fé para aqueles que estão lá fora. Tenho certeza que muitos depositam em cada um de vocês a esperança de que a hora que vocês saírem daqui, além de estarem melhores e curados, vão levar a cura para eles. É assim que funciona. Nós somos centelhas de fé. E não podemos esquecer jamais que Jesus acredita e tem fé em você. E para finalizarmos, eu vou fazer mais uma pequena passagem, uma simplificação, uma passagem de Jesus Cristo. Quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Isso é a maior prova. Jesus caminhava no meio da multidão com os seus discípulos e uma mulher que sofria há muito tempo naquela época e era considerada impura por todos, sangrava. Ela ouviu falar que Jesus tinha capacidade de cura. No desespero, mesmo ciente de que ela é considerada impura e que se ela relasse em um homem, olha isso como era, ou o tocasse, o tornaria impuro também, e ele teria que fazer um rito de purificação. Mesmo assim, ela correu em direção a Jesus no meio daquela multidão, desesperada, tentando desviar de todos os obstáculos. Ela conseguiu se aproximar de Jesus e, escorregando, tocou no manto de Jesus. Jesus, naquele momento, ao sentir o toque dela, ele parou. Algo mudou nele. Ele olhou para trás e perguntou: quem tocou o meu manto? A mulher, assustada porque se considerava impura pela sociedade,
não falou. E ele repetiu: quem tocou o meu manto? Ela, assustada, começou a se explicar. Senhor, professor, eu toquei porque eu ouvi dizer que você era capaz de curar, mas eu não toquei você, eu toquei só o seu manto. Eu não te deixei impuro. Veja só, eu estou curada. Eles tinham razão. Você me curou. E Jesus, parado, olhou para ela e falou: filha, não fui eu ou o meu manto que te curou. Foi a sua fé. Esse é o grão de mostarda. Que hoje saiamos daqui, depois do nosso lindo encontro, com meio grãozinho de mostarda. E que a hora que eu perder ele no caminho, a outra metade esteja guardada no meu bolso. Que assim seja.